Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, é sempre você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre código de cores de resistores. Vamos dizer o que é isso, para que serve, como eu descobri a resistência de um resistor a partir do código de cores de cada resistor. Bom, antes de mais nada, a gente precisa apresentar o que é um resistor. O que é o resistor? A gente já falou muito de resistor, mas o que é ele fisicamente? Resistor é um elemento muito usado em equipamentos eletrônicos. Todos os equipamentos eletrônicos que vocês têm na casa de vocês, sempre vai ter um resistor lá dentro com alguma função, tá? Ele possui basicamente duas funções, que é geração de calor, e aí não em equipamentos eletrônicos, mas por exemplo no chuveiro elétrico, no forno elétrico, tudo que gera calor a partir da eletricidade é a partir de um resistor. Ou como um limitador de corrente. Então, se lá em algum ponto do circuito eletrônico eu preciso limitar uma certa corrente, eu coloco um resistor que eu vou limitar esse resistor. Tá, mas o que é ele? Aqui, ó, fisicamente a gente consegue ver alguns resistores, tá? Temos aí, resistores são pequenininhos, elementos bem pequenos, né? E a gente está vendo aqui que tem dois tamanhos diferentes, né? De resistores. Esses resistores aqui, eles não pelo tamanho que vai me dizer a resistência do resistor. O que vai me dizer a resistência do resistor é justamente essas coresinhas que vocês estão vendo aí, tá? Então, as cores diz a resistência. O tamanho físico do resistor vai me dizer qual é a potência dissipada, a potência máxima dissipada por aquele resistor. Então, quanto maior o tamanho físico do resistor, maior a potência máxima dissipada, tá? E aí tem essas coresinhas aqui. Vamos falar mais sobre elas, tá bom? Quando se fala em código de cores de resistor, uma primeira dúvida pode surgir por que existe um código de cor? Nessa foto aí, a gente vê o tamanho minúsculo do resistor, tá? Esse é meu dedo, e aí eu tenho um tamanho minúsculo de resistência aí desse resistor. E aí ficaria muito pequeno, caso fosse impresso o valor, ficaria muito difícil de ler. Além disso, ainda tem o fato de se eu imprimo o valor do resistor e eu coloco ele voltado para baixo, com a face voltada para baixo, como é que eu iria ler a resistência dele no circuito eletrônico, tá? Então não teria como ler se fosse só um lado. E aí qual foi a solução empregada pela indústria? A solução foi usar um código de cores ao redor de todo o resistor. Isso é, por todos os ângulos eu consigo ver as cores do resistor, o código de cor do resistor. Bom, ok. Mas qual o significado de cada cor? Eu tenho várias cores aí nesse resistor, mas como é que eu vou decifrar o que é cada uma dessas cores? Antes disso, precisamos dizer que existem resistores com 3 faixas de cores, 4, 5 e 6 faixas de cores. Contudo, de longe, o mais comum são 4 faixas de cores. É esse que a maioria das pessoas usam no laboratório de eletrônica. Normalmente tem 4 faixas de cores. Então vamos começar a explicação usando 4 faixas de cores. E aí tem essa tabela. Essa tabela não precisa ser decorada, ela pode ser consultada na internet, é fácil você achá-la, tá? E aí tem as 4 faixas de cor. A primeira faixa de cor, eu vou mostrar um algarismo significativo daquele valor de resistência. A segunda faixa de cor também. Então, por exemplo, se eu tenho marrom e preto, eu formo o número 10. Se eu tenho laranja e amarelo, 34. E assim sucessivamente, tá? As duas primeiras faixas de cor são 2 algarismos significativos do número. A terceira faixa de cor não é um algarismo significativo, é um dígito multiplicador. Esse dígito multiplicador vai dizer o quanto eu devo multiplicar aquele número que eu obtive com as duas primeiras faixas para obter a resistência dele. Então, por exemplo, se a terceira faixa de cor for o dígito multiplicador for o vermelho, eu vou multiplicar o número que eu obtive aqui nas duas faixas por 100 ohms. E assim sucessivamente, tá? A quarta e última faixa de cor vai dizer a tolerância daquele resistor. Isso é, o valor da resistência não é exatamente aquele. Sai da fábrica, não consegue ser exatamente aquele valor de resistência. Existe uma tolerância, uma margem que a resistência pode variar. Tá? Então pode ser mais ou menos 1%, mais ou menos 2% e assim sucessivamente. Tá? Vai dizer a tolerância
do resistor, o quanto ele varia a partir daquele valor nominal de resistência. Isso quer dizer a tolerância. Ficou complicado? Ficou difícil? Vamos fazer um exemplo que sempre se torna mais simples. Vamos a esse exemplo. Indique qual a resistência do resistor da figura abaixo e calcule qual a máxima e mínima resistência possível para ele. O resistor da figura é esse aqui que a gente quer saber qual a resistência dele, e aqui é a tabela de código de cor, que não precisa ser decorada, a gente pode apenas consultá-la. Olhando para o resistor, a primeira faixa de cor do resistor é marrom. Então eu vou aqui no marrom, a primeira faixa, marrom é o número 1. Então, digito lá 1. Esse é o primeiro algarismo desse resistor. A segunda faixa é preta. A preta aqui, ó, segunda faixa sendo preta, então eu vou digitar 1, 0. Formei o número 10. Ok. Primeira e segunda faixa, ok. A terceira faixa também é preta. Então, se também é preta, eu vou multiplicar esse número que eu obtive aqui por 1 ohm. Então, 10 vezes 1 ohm. Essa é a resistência nominal do resistor. E a tolerância, essa última faixa de cor aqui, é pequenininha, mas dá para ver, eu acredito, é dourada, tá? E dourada aqui a gente tem uma tolerância de 5%. Então, essa resistência pode variar mais ou menos 5%. O que é que significa 5%, essa variação de 5%? 5% nada mais é do que 5 dividido por 100. Me esqueci de dizer o valor aqui final, né? O valor final aqui deu o quê? 10 ohms, mais ou menos 5%. Mas o que é essa tolerância de 5%? 5% a gente já sabe, é 5 dividido por 100. Então, esse número é igual a 0,05. Mas 0,05 vezes a resistência nominal. Eu preciso multiplicar essa tolerância pelo valor da resistência nominal para saber qual a variação do resistor é tolerável. Tá? Então, a variação máxima é de 0,5 ohms. É isso que eu posso variar aqui em termos da resistência nominal. Então, agora eu posso calcular a resistência máxima. Como? A resistência máxima vai ser os 10 ohms mais o valor da tolerância, que é 0,5. Então, 10 mais 0,5, a resistência máxima que esse resistor pode ser medido é de 10,5 ohms. E a mínima, para calcular a mínima, eu vou usar a tolerância e vou usar o menos aqui, 5%. Menos 5%, 5% significa 0,5. Então, a resistência mínima é 10, menos 0,5. Eu posso achar esse resistor até minimamente 9,5. Então, se eu medir a resistência desse resistor, com certeza vai estar entre 9,5 e 10,5 ohms. É isso que quer dizer a tolerância aí máxima do resistor. Vamos fazer mais um exemplo para ficar ainda mais claro. Um resistor tem as seguintes faixas de cores: amarelo, violeta, verde e dourado. Qual o valor nominal da resistência desse resistor e os valores máximos e mínimo de tolerância dele? Está aí a tabela de cor, então vamos lá. A primeira faixa de cor é amarela. A primeira amarela, amarelo significa 4, então vamos digitar o algarismo 4. Ok. A segunda faixa de cor é o violeta. O violeta, quando é faixa de cor, né, a segunda faixa, é o número 7. Então a gente vai lá e digita o algarismo 7, eu formo o número 47. Mas eu preciso multiplicar por quanto? Aí eu vou saber qual é a terceira faixa de cor, que é o verde. E o verde, quando é dígito multiplicador, eu vou multiplicar por 100 kΩ. Então, eu vou multiplicar 47 por 100 kΩ para saber a resistência nominal desse resistor. Significa dizer que esse resistor, 47 vezes 100, dá igual a 4.700 kΩ. Mas a gente sabe lá pelos prefixos métricos que 4.700 kg vai ser igual a 4,7 mega-ohms. Então, essa é a resistência nominal do resistor. Mas tem a quarta faixa de cor. A quarta faixa de cor é o dourado. Então, o dourado significa dizer mais ou menos 5% quando ele é faixa de cor, tá? Tolerância de 5%. Então, mais ou menos 5%. Qual é o valor nominal? Qual é o valor máximo e mínimo que eu posso admitir para esse resistor? Vamos agora calcular. 5% significa 5 dividido por 100 vezes o valor nominal do resistor, que é 4,7 mega. Fazendo essa continha aí, a tolerância máxima desse resistor é de 0,235 mega-ohms. Então, para calcular a resistência máxima, eu vou somar 4,7 mega mais 0,235.
a resistência máxima para esse resistor é 4,935 mega-ohms. E a resistência mínima, eu vou pegar 4,7, diminuo de 0,235, vou obter 4,465 mega-ohms. Então, essa é a resistência máxima e mínima que eu posso admitir para esse resistor. Vamos agora a mais um exemplo. Nesse caso, vai ser o contrário. Vai ser dado a resistência nominal e a tolerância, e eu vou querer saber as faixas de cores, tá? Então, vamos ler o exemplo. Explicite as 4 faixas de cores de um resistor de 390 kΩ, mais ou menos 10%. Então, vamos lá. Primeiro valor que tem aí é 3, né? O 390 formado primeiro por 3. Então, para eu obter o 3 aqui, eu vou aqui na faixa de cor, o laranja é o 3. Então, eu boto a primeira faixa de cor é o laranja, formo 3. A segunda faixa de cor tem que ser o 9. O 9 como faixa de cor aqui é o branco. Então, o branco, 9, vai ser a segunda faixa de cor. Já formei o quê? Formei o número 39, tá? 39 é o número que eu formei, mas eu preciso achar 390 kg. Cuidado, eu não vou para a terceira faixa de cor, eu não vou colocar o 0, não vou colocar o preto. Por quê? Porque só são 2 algarismos significativos. Agora eu vou precisar ver por quanto eu preciso multiplicar para chegar a 390 kg. Então, se eu tenho 39, eu preciso multiplicar por 10 kg, né? 10 kg, 39 vezes 10 dá 390, o quilo está aqui, então eu preciso multiplicar pelo amarelo, né? Então, se eu multiplicar por 10 kg, eu chego, de 39 vezes 10 kg, eu chego a 390 kg. Então, a terceira faixa de cor, que é o dígito multiplicador, é a cor amarela para chegar na resistência nominal desse resistor. E a tolerância é fácil, né? 10%, 10% aqui é o prateado. Tá? Então, resumindo, a solução, a resposta é a primeira cor é laranja, a segunda é branca, a terceira amarela e a quarta e última é a cor prateada. Existem ainda resistores com 5 faixas de cores. Eles são menos usuais do que os de 4 cores, mas ainda existem no mercado e encontra-se facilmente. Então, vamos à explicação de como é que funciona resistores com 5 faixas de cores. Primeiro, eles são resistores com maior precisão. Isso é, a tolerância dele é menor do que de 4 cores. Eles são usados em casos específicos, quando eu necessito de uma tolerância máxima de 2%. Isso é, uma maior precisão na resistência daquele resistor. A lógica das cores é muito semelhante ao resistor com 4 faixas. E a única diferença entre esses dois resistores é que, para aumentar a informação da resistência, aumenta-se uma faixa de cor para algarismo significativo. Então, as 3 primeiras faixas de cores são para algarismos, em vez de só 2. Eu tenho 3 números que significam os algarismos. A quarta faixa de cor é o dígito multiplicador e a quinta a tolerância igual a 4 faixas de cores sem muita diferença. A única diferença é uma faixa de cor a mais para algarismos significativos. Sempre fica mais fácil com exemplo. Então, vamos a ele. O exemplo agora pede as cores de um resistor de precisão são verde, laranja, azul, dourado e marrom. Isso é 5 faixas de cores. Qual o valor da resistência nominal desse resistor e seus valores máximo e mínimo? Já coloquei aqui o código de cores de resistor com 3 faixas de cores disponíveis para algarismos, tá? O quarto é o dígito multiplicador e o último é a tolerância, da mesma forma que a gente vem fazendo. Como a gente já está mais acostumado, agora eu vou pegar o verde, o laranja e o azul e já colocar as 3 faixas de cores. Verde é o 5, o laranja é o 3, aqui, e o azul é o 6. Então, 5, 3 e 6, eu formo o número 536. Mas agora a quarta faixa de cor é o dourado. Veja só que o dourado está aqui embaixo. Eu vou multiplicar por quanto? O dourado multiplica por 0,1. Então, cuidado para não confundir. Você vai multiplicar 536 por 0,1. Multiplicando, fazendo essa multiplicação 536 vezes 0,1, eu vou achar 53,6 ohms.
Essa é a resistência nominal desse resistor. E o marrom, que é a última faixa de cor, é a tolerância. Marrom, quando é tolerância, é 1%. Então, finalmente, eu chego que o resistor é igual a 53,6 ohms, mais ou menos 1% de tolerância. Vamos agora calcular os valores máximos e mínimos. A gente já sabe que 1% de 53,6, a gente já sabe calcular isso aqui, né? 1 dividido por 100 vezes isso aqui, vai ser igual a 0,536 ohms de tolerância. A resistência máxima eu calculo pegando o valor nominal de 53,6 e somando com 0,536. O valor da resistência nominal é igual a 54,136 ohms. Mesma coisa eu faço para calcular a resistência mínima. Pego a resistência nominal, 53,6, e vou reduzir da tolerância, que é 0,536. O número da resistência nominal é igual a 53,064 ohms. Isso é, a tolerância dele é muito menor, né? A resistência varia muito menos quando eu tenho 5 faixas de cores. Existem ainda resistores com 3 e 6 faixas. Eles são muito mais raros do que o de 4 e 5 faixas e usados em casos muito específicos. Mas, para não deixar sem explicação, vou passar rapidamente por eles aqui, só para que a gente tenha uma noção do que são os resistores de 3 e 6 faixas. Primeiro, de 3 faixas. O de 3 faixas ele tem baixíssima precisão e tolerância fixa igual a 20%. Então, eu só preciso de 3 faixas de cores. As duas primeiras são para os algarismos significativos e a última faixa de cor, que é a terceira, é o fator multiplicador. A tolerância é sempre igual a 20%. Já os resistores com 6 faixas têm as 5 primeiras faixas exatamente iguais ao resistor de 5 faixas. Então não há nenhuma diferença. O que muda é que a última faixa de cor, a sexta faixa de cor, representa o coeficiente de temperatura do resistor. Isso é, ele vai dizer qual é a variação da resistência do resistor com a variação da temperatura ambiente, né, que ele está inserido. Simplesmente isso. Mas as 5 faixas de cor são iguais aos resistores com 5 faixas. Agora, meus amigos, sugiro vocês fazerem alguns exercícios propostos. Do lado esquerdo da tabela, eu tenho cores, né, 4 ou no final aqui 5 cores, para que vocês peguem essas cores e transformem em valor de resistência nominal e calcular a resistência máxima e mínima de cada um desses resistores. E do lado direito, só resistores com 4 cores, tá? Eu tenho a resistência nominal deles e a tolerância, e eu quero que vocês calculem digam as 4 cores de cada um desses resistores. Sugiro vocês agora darem um pausa no vídeo, dê um pausa, procura resolver cada uma dessas questões. Eu sei que são muitas, mas é assim que vocês vão aprender. E eu vou dar a solução desses exercícios no próximo slide. Então, dê pausa agora. Se não deu, dê agora. Pause. E resolva os exercícios. Espero que vocês tenham dado pausa, resolvido os exercícios. E aí está a solução de cada um deles com resistência nominal, máxima e mínima, no caso da esquerda, e as 4 cores de cada um dos resistores do slide passado. Parabéns por mais esse conhecimento adquirido. Espero que vocês tenham entendido a função dos códigos de cores e como decifrar a resistência a partir deles. Espero ainda que vocês tenham feito aqueles exercícios. Se não fizeram, volta o vídeo, dá pausa e faz no caderno todos aqueles exercícios, porque só com vários exercícios que vocês vão aprender esse conteúdo de forma satisfatória. Um abraço para todos, até o próximo vídeo aula.